Parem e pensem um pouco. A moralidade é só uma invenção da sociedade? Ou será que ela já vem enraizada na nossa própria natureza? Essa é uma daquelas perguntas que fritam a cabeça dos maiores pensadores da história, né? Afinal, as noções de certo e errado são só modinhas culturais passageiras, tipo regras de etiqueta? Ou são universais e fazem parte do nosso verdadeiro código-fonte? Para desvendar tudo isso, a gente vai mergulhar na arquitetura de uma das estruturas morais mais influentes de todos os tempos. Esta é a nossa análise detalhada da teoria da lei natural. E o nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai passar por 5 passos. Primeiro, entender o que é a lei natural. Depois, dar uma olhada no paradigma de Tomás de Aquino. Em seguida, descobrir o que é o bem. Aí vamos entender como ir do bem para o certo e fechar com a grande fonte da obrigação. Então, vamos começar. Parte 1. O que é a lei natural? A base dessa ética que já vem embutida na gente. Bom, a teoria da lei natural na ética é, no fundo, a ideia de que existem princípios morais universais que a gente pode descobrir. E o grande pulo do gato aqui é a origem dessas regras. Elas estão fundamentadas na própria natureza humana, e não no que a sociedade acha que é certo no momento. Ou seja, as regras morais não são aleatórias, não são decididas no grito ou em votação. Elas nascem diretamente do que significa ser um ser humano. É como se a ética já viesse instalada de fábrica na nossa espécie. Sensacional, não é? E para entender isso direito, a gente precisa ver o que a lei natural rejeita com todas as forças. Como ela afirma que os valores são objetivos e estão ancorados em quem nós somos, ela bate de frente com 2 ideias. Primeiro, o niilismo moral, que basicamente diz que os valores não existem, ponto final. E segundo, o relativismo puro, que acha que tudo depende da cultura ou da moda local. Para a tradição da lei natural, rejeitar essas 2 visões é literalmente o primeiro passo para construir uma ética que pare em pé e funcione de verdade. Certo. Indo para a parte 2. O paradigma de Aquino. A casa já construída. O modelo clássico de Tomás de Aquino se apoia em 2 grandes pilastras que trabalham juntas. De um lado, a providência divina, onde a lei natural é vista como a nossa participação humana num plano gigante, racional e eterno que organiza tudo o que existe. Mas pelo ponto de vista de quem tem que seguir essa lei, ou seja, a gente, isso aparece como racionalidade prática. São aqueles preceitos da nossa própria razão que valem para todo mundo e que a nossa inteligência consegue captar. Aquino foi genial porque ele amarrou a moralidade tanto por dentro, na nossa cabeça, quanto por fora, num plano cósmico superior. Isso nos traz para a frase mais famosa de Aquino sobre o assunto. O princípio fundamental da lei natural é que o bem deve ser feito e o mal evitado. Parece até meio óbvio, né? Mas calma, tem um motivo para isso. É um princípio de inteligibilidade. Nenhuma ação humana faz o menor sentido se não estiver buscando algum tipo de bem. O ponto-chave aqui é que descobrir o que é o bem vem primeiro. É um passo muito mais fundamental do que tentar definir o que é certo. O bem é o alicerce de concreto. O certo é só a estrutura que a gente constrói em cima dele. Entrando na parte 3, descobrindo o bem, os nossos blocos de construção. E aí a gente esbarra num dilema teórico daqueles. Como é que a gente pode falar em um padrão universal de bem quando as culturas, os desejos e os gostos da humanidade são tão absurdamente diferentes pelo mundo afora? Se cada grupo de pessoas quer uma coisa diferente da vida, tem como existir um bem universal para toda a espécie humana? Bom, os teóricos tentam resolver esse quebra-cabeça de 3 formas principais. A visão hobbesiana, por exemplo, vai pelo caminho do desejo subjetivo, argumentando que, no fim das contas, todo mundo tem instintos básicos iguais, tipo autopreservação. Já a visão aristotélica, que o próprio Aquino adorava e muitos pensadores modernos também, não foca no desejo. Para eles, o bem é o que completa ou aperfeiçoa a gente, do mesmo jeito que a água e o sol aperfeiçoam uma planta. E por último tem a visão platônica, que foca em ideais que estão soltos por aí, tipo conhecimento ou a beleza, que são bons por si mesmos, não importa a nossa biologia. Se a gente focar nessa visão aristotélica, alguns filósofos mais recentes, como Finis e Grisés, chegaram a montar verdadeiros catálogos das coisas que são fundamentais para o ser humano. Claro que as listas variam um pouquinho de autor para autor, mas elas quase sempre esbarram nessas 5 categorias universais. A vida, que engloba a nossa saúde física, o conhecimento, que é a nossa sede de saber a verdade, a ludicidade e a estética, que é dar valor à arte e ao momento de brincar ou relaxar, a amizade, o convívio em sociedade, e a religião, que representa a nossa eterna busca por algum significado maior. Para esses teóricos, ir atrás dessas coisas específicas é o que realmente faz um ser humano florescer e ser pleno. Tá, mas como a gente descobre que esses são de fato os bens mais essenciais? Tem um debate gigante sobre isso.
De um lado, o pessoal do derivacionismo diz que a gente chega nisso por dedução lógica, estudando o que o corpo e a mente conseguem fazer, quase como quem lê um manual de instruções da nossa espécie. Já a galera do inclinacionismo acha que a gente não precisa de todo esse malabarismo lógico. Para eles, a gente entende logo de cara o que é bom, só de observar para onde as nossas próprias inclinações naturais nos puxam o tempo todo. Mas seja lendo o manual ou seguindo o instinto, o resultado é o mesmo. A gente reconhece valores que acabam guiando as nossas ações. O que nos leva à parte 4, do bem ao certo, as regras do jogo. Para ver como essa engrenagem roda na prática, a gente tem que fazer a grande pergunta. Se a gente aceita que a vida e o conhecimento são bens básicos, como é que a gente cria a regra moral de que mentir é errado ou que machucar alguém é proibido? Como é que a gente constrói essa ponte saindo de um conceito de bem puramente abstrato para chegar numa regra super rígida do que se pode ou não fazer? A mágica acontece em 3 passos bem lógicos. O passo 1 é identificar um bem humano básico. Vamos usar o conhecimento como exemplo. O passo 2 é o princípio de que qualquer ação, para ser correta, precisa responder de forma não defeituosa a esses bens. Ela não pode estragar a coisa. E o passo 3 é a conclusão que não tem como fugir. Atacar um bem básico de propósito é sempre racional e moralmente errado. Mentir, por exemplo, é um ataque direto e intencional contra o bem do conhecimento. Sacou a lógica? A regra que proíbe a mentira nasce justamente da ideia de que a gente nunca, jamais deve agir contra um valor que é fundamental para nós. Claro que no mundo real, na hora do vamos ver, a coisa é mais complexa. Então existem 3 estratégias diferentes para aplicar isso no dia a dia. A primeira é a regra mestra, que usa um princípio gigante, tipo o amor universal, para basear absolutamente todas as outras regras. A segunda é a abordagem de método, que analisa cada atitude separadamente para testar se ela está tratando falsamente um bem básico, como se não tivesse valor nenhum. E tem também a abordagem da virtude, de raiz lá no Aristóteles, que diz que as regrinhas gerais muitas vezes não dão conta de tudo. Nessa visão, no fundo a gente tem que confiar mesmo na sabedoria prática e na intuição cultivada de uma pessoa madura. E agora a nossa reta final. Parte 5. A fonte da obrigação. Quem é que aplica a lei? O grande desafio no final dessa teoria toda é entender como os filósofos enxergam a obrigação em si. Tem um grupo que defende que a obrigação é puramente uma necessidade racional. Tipo, se a razão mostra que aquilo é o certo, acabou, isso invalida logicamente qualquer outra ação. Mas outros teóricos acham que não é bem assim. Eles propõem a responsabilidade apropriada. Para eles, uma necessidade matemática não é a mesma coisa que uma obrigação moral. Para existir uma obrigação real, de verdade, tem que ter um relacionamento, alguma entidade com autoridade legítima para te cobrar quando você pisa na bola. Mas aí, se precisa de um relacionamento, quem é que tem essa autoridade de botar a humanidade na parede e exigir responsabilidade? O debate aqui pega fogo, viu? A tradição clássica defende com unhas e dentes a autoridade divina. Deus seria aquele que exige o cumprimento das regras e aplica sanções, sendo que o peso na nossa consciência é uma das formas mais imediatas disso. Já os teóricos seculares argumentam que a verdadeira fonte é a nossa comunidade social. São as nossas próprias relações humanas, os nossos laços e a nossa necessidade absurda de viver em grupo que nos dão o direito de cobrar que o outro haja direito. E este é o grande questionamento que fica batendo da nossa cabeça depois de tudo isso. Será que as obrigações morais são só um resultado frio de como a arquitetura racional do universo está montada? Ou será que elas são fruto justamente dessas conexões super profundas que a gente compartilha, seja com a nossa comunidade, seja com o divino? A teoria da lei natural entrega um mapa impressionante para a gente achar o que é o bem. Mas o verdadeiro motor que obriga a humanidade a seguir esse mapa ainda é um dos maiores e mais fascinantes mistérios da filosofia. O que fica muito claro é que, por essa lente, a moralidade está longe, muito longe de ser só um acidente cultural. Ela é o próprio tecido que forma a nossa experiência humana.